Vocês me conhecem já, esse é o terceiro vídeo. Meu nome é Rui Martins, fui correspondente da CBN e do Estadão. Sou correspondente atualmente do Correio do Brasil e do blog Náufrago da Utopia. O tema de hoje é a questão do apoio dos evangélicos ao Bolsonaro. O que isso representa? O que isso vai custar em termos de credibilidade? Quanto irá custar às igrejas e grupos evangélicos em termos de credibilidade terem apoiado a eleição e sustentado até hoje, mesmo agora, o governo de Jair Bolsonaro? Embora seu programa eleitoral nada tenha a ver com os princípios morais do cristianismo. Podemos começar pela linguagem chula, sem educação, rude, um tanto grosseira, obscena e muitas vezes de baixo calão. Inapropriada para quem ocupa o cargo de presidente de um país, do Brasil, um país que até há pouco tempo era bem cotado na comunidade internacional, na comunidade das nações. Imagine o tosco Bolsonaro, avec essa linguagem de carroceiro, no púlpito de uma igreja, ao lado de uma Bíblia, ou no encontro internacional da ONU, em Genebra, falando como se estivesse num boteco. Mas até Mazzaropi, vocês se lembram do Mazzaropi? Então, mas até Mazzaropi seria respeitado se em termos de governo mostrasse inteligência e respeito ao povo, a todos os cidadãos, com suas diferenças de cor, gênero e de comportamento. Não é o caso, né? Bolsonaro é racista, desrespeita as mulheres, é machista, né? Como machista já fora de moda. Não considera os indígenas como seres humanos e não tem nenhum respeito pelos pobres. Os pobres que apoiam ele, muito menos quando o pobre morre de Covid-19. Não se pode esquecer que ele defendeu em seu passado, ex-deputado, a esterilização dos pobres como um meio eficaz para combater a criminalidade. Como já se pode perceber, com ele não tem essa de direitos humanos. Ou como dizia quando deputado federal, o Brasil só vai melhorar quando nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro quer dizer, lá no Brasil. E completou, fazendo o trabalho que o regime militar não fez, ou seja, matando uns 30 mil. Não deixar ir para fora, não deixar se exilar, não, matando. Se vão morrer alguns inocentes, tudo bem. Em toda guerra sempre tem alguns inocentes que morrem. Veja aí a humanidade que esse cara tem. Essa mesma atração patológica pela morte ressurge quando começam a morrer brasileiros com o Covid-19. Ninguém morre antes da hora. Fazia questão de dizer, mostrando ser um nostálgico também da ditadura militar. Sempre apoiou a tortura. Ele dizia, bandido bom é bandido morto. E fez o elogio do torturador do DOI-CODE, Brilhante Ustra, condenado por crimes cometidos durante a ditadura. Isso vale como introdução, pois essa linguagem de extrema-direita de Bolsonaro, responsável por começar a ser qualificado como fascista e logo depois como nazifascista, foi confirmada na prática ao tratar com desdém, absoluto desdém, a crise sanitária do coronavírus, qualificando-a de essa é uma gripezinha, e chamando de maricas quem quisesse se vacinar. Assessorado por um gabinete paralelo, tornou-se o único presidente em todo o mundo
a adotar e a fazer propaganda da cloroquina como remédio para o coronavírus, causando a demissão de ministros da saúde sucessivos, que não aceitavam esse absurdo, até indicar um militar não qualificado para esse posto que obedecia tudo o que ele queria e que obedecia esse gabinete paralelo que mandava tomar cloroquina. O resultado dramático está aí. Nós já temos mais de 550 mil mortes, prestes a ultrapassar o número de mortes nos Estados Unidos, onde o ex-presidente Donald Trump também minimizava a Covid-19. Donald Trump, que era o inspirador do Bolsonaro. Por essas e outras, Bolsonaro tem sido chamado de genocida. A tudo isso vem se juntar o escândalo do superfaturamento na compra da vacina indiana Covaxin e as denúncias da cunhada de Bolsonaro sobre a rachadinha. É absurdo, mas eles queriam ganhar dinheiro, a Comissão Parlamentar de Inquérito está mostrando, com as vacinas. Durante muito tempo, ninguém queria comprar vacina, mas de repente descobriu que podiam ganhar dinheiro com a vacina. Então, daí, aquela correria para aprovar a compra da Covaxin. Sem esquecer, além de tudo e todas essas coisas absurdas, a destruição da Amazônia, a liquidação das nossas empresas estatais e a liberalização do porte e compra de armas. Resultado, uma estatística acaba de ser divulgada, aumentou o número de mortes por armas no Brasil. No exterior, os jornais chegam a dar capa para as manifestações contra Bolsonaro. E geralmente, quando isso ocorre, quando começa a cheirar mal até no exterior, ou vai cair, ou vai haver golpe. Não é preciso ser teólogo para ver a responsabilidade dos evangélicos, de maneira geral, tanto as denominações tradicionais, como presbiterianos, metodistas, batistas, quanto as populares, como pentecostais e congregações cristãs, na eleição e no apoio ainda dado ao presidente Bolsonaro. Não se esqueçam, hein? Os evangélicos contribuíram com 30% ou mais dos votos nas eleições e são ainda a coluna que sustenta Bolsonaro. Senão ele já teria até caído. Se não fossem os evangélicos, agora, com tudo isso que está acontecendo, ele já não estava mais lá. Mas os evangélicos continuam mantendo. Como teria sido costurado esse acordo? Teriam sido as grandes empresas agropecuárias, as articuladoras, em troca da liberação das áreas protegidas lá na floresta amazônica e destinadas aos indígenas para plantio de cereais e criação de gado. A rapidez com que se iniciaram os desmates e os incêndios, Ricardo Salles poderia até nos dizer, o ex-ministro do não meio ambiente, né? Contra o meio ambiente, ele poderia nos explicar melhor, mas o fato é que a rapidez com que tudo foi feito nos levam nessa direção. Esse fiel apoio religioso a um presidente cujo programa e declarações não correspondem ao credo evangélico tem sido retribuído com a distribuição de cargos de confiança e mesmo de ministérios aos evangélicos. Agora mesmo, ele acabou de indicar um evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Mas essa participação inédita, hein? No Brasil nunca houve isso. No Brasil, há uns 10 anos atrás, os evangélicos eram 5%, se fosse. Agora são 30%.
Mas essa participação média, parece inédita, dos evangélicos no poder só continuará com a manutenção de Bolsonaro na presidência. É importante assinalar que nos últimos anos as denominações evangélicas brasileiras não tradicionais souberam simplificar a mensagem cristã como compensatória da pobreza e miséria, transformando-a num tipo de populismo religioso. Quando você ouve o pastor Silas Malafaia falar, aquilo é puro populismo, aquilo não é pregação evangélica, é pregação política populista. Ele é um dos maiores apoiadores do Bolsonaro. Nada a ver com a teologia da libertação dos católicos progressistas, pois os evangélicos não parecem interessados em qualquer tipo de reforma social. Apenas na doutrina da salvação da alma, num quadro fundamentalista e conservador de um cristianismo de submissão. Os pobres devem ser submissos. E se sofrerem, depois vão ter o céu. O que é isso? Vai para o céu. Essa nova situação na estrutura política brasileira, onde o governo é sustentado por cerca de 30% de religiosos, nos remete ao ocorrido no começo do século passado na Alemanha, quando o governo nazista conseguiu ganhar o apoio dos luteranos e evangélicos e sua cumplicidade, inclusive na perseguição dos judeus. Foi a época do Hitler. Entretanto, a semelhança termina aí, porque a cultura teológica na Alemanha, onde ocorrera a reforma, engendrou o surgimento de uma oposição cristã a esses evangélicos que eram hitleristas. Aqui no Brasil, os evangélicos são bolsonaristas, mas é a mesma coisa, né? Então, na Alemanha houve pastores como Karl Barth, como Martin Niemöller, como Dietrich Bonhoeffer. Este último, inclusive, acabou enforcado. Outros presos em campos de concentração. Isso, porém, não impediu que Hitler, também atraído pela morte, como é Bolsonaro, levasse a Alemanha à guerra mundial e ao holocausto dos judeus. No Brasil, só alguns pastores destoam do culto prestado a Bolsonaro. Não há reação. Quando acabar esse pesadelo que estamos vivendo, o evangelismo e o protestantismo brasileiros deverão também assumir sua responsabilidade, como fizeram, depois da guerra, os luteranos e evangélicos alemães, enfeitiçados por Hitler, como são os evangélicos hoje enfeitiçados por Bolsonaro. Mas aí terão perdido muito de sua credibilidade. É essa mensagem que eu tinha hoje para vocês, meus caros amigos. Se você gostou, você faça o seguinte, clica aí, clique e partilhe com seus amigos. Vamos levar ao conhecimento de todos essa participação, essa cumplicidade dos evangélicos com o governo Bolsonaro. Grande abraço.